Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Rodrigo de Carvalho e eu sou terapeuta holístico, sou mestre em Reiki e em cura multidimensional arcturiana e atualmente eu venho atuando na minha mesa radiônica de Mestre Kuan Yin e também venho fazendo atendimentos aí, fazendo algumas coisas aí com xamanismo. Bom, gente, quero agradecer a todo mundo que vem acompanhando esses meus vídeos, deixando seus likes, seus comentários, deixando aí sugestões para os próximos vídeos. É bem importante esse feedback. Então, se você não é inscrito no canal, deixa aí. Se você está vendo pelo YouTube, porque eu venho postando esses vídeos tanto pelo YouTube quanto no Instagram. Então, se você está acompanhando aí pelo YouTube e você não é inscrito, fica o convite para se inscrever. E se está vendo de repente pelo Instagram, ficar aí seguindo aí esses vídeos aí. Então, quero agradecer muito aí vocês que estão acompanhando e puder compartilhar com as pessoas também, eu vou agradecer bastante, vai me ajudar bastante aí a incentivar e manter esse canal. Bom, gente, né, nesse vídeo eu resolvi fazer uma coisa diferente. Normalmente nos vídeos eu venho ou trazendo algum tema, ou alguma dúvida, alguma questão, ou nos últimos vídeos que eu postei eu também vim trazendo aí umas mensagens, acabou com Pena Branca, trouxe a mensagem também de Nossa Senhora da Aparecida. Hoje, na verdade, eu vou falar um pouco de uma série que é um pouco aí de uma dica de uma série que está aí no stream, está em vários streams aí. Eu acompanhei pela Netflix, mas é a série The Chosen, Os Escolhidos, que é uma série que ela me surpreendeu muito, assim, porque por que ela me surpreendeu tanto? Não pelo tema, assim, pelo tema também, é claro, né? Mas ela me surpreendeu pelo fato de que eu já vi vários filmes sobre Jesus, alguns em particular eu gosto bastante, mas normalmente quando tem essa abordagem com relação a Jesus, é ser uma abordagem muito romantizada, que a gente acaba percebendo que acaba fugindo muito do que deve ter sido, que é o real. Às vezes você tem uns extremos, ou é uma série que ela é muito romantizada, que você percebe que ela realmente foge, um filme que foge muito do que deve ter sido realmente, ou filmes que nem o do filme do Mel Gibson, ali, A Paixão de Cristo, que é um filme ali nível hard, onde aparece Jesus sendo no Calvário. Na verdade eu nem consegui ver esse filme inteiro, eu achei ele muito pesado, assim, enfim. Quem sabe um dia eu não consiga ver. Mas aí você tem os extremos de uns filmes que tratam Jesus de uma forma muito romantizada, muito assim, muito até fora do real, ou pega filmes assim, mais nível hard, aquela coisa do sangue, aquela coisa enfim, visceral demais, assim. Então você tem extremos. É um filme ou outro que às vezes tenta ser um pouco mais pé no chão, tenta retratar a vida de Jesus. Então eu demorei um pouco para começar a ver essa série. Essa série ela tem 3 temporadas, que é o The Chosen, Os Escolhidos. E o que mais me surpreendeu nessa série é o fato da abordagem, de como a história é contada e como ela é abordada. Porque normalmente a gente sempre tem ou uma ótica de Maria, ou você tem a perspectiva do próprio Jesus ali, ou uma perspectiva dos apóstolos, mas não é uma perspectiva que você vê que está bem na mão deles. Mas nessa série você vê que realmente o foco da série é retratar a situação da vida de Jesus sob a perspectiva dos apóstolos, que eu acho que isso é o mais fantástico. Eu fui pesquisar um pouco sobre essa série, e o que eu achei mais incrível é que ela é uma série que ela foi produzida, a gente vê lá, acho que foi produzida por um grande estúdio, ou pelos streaming, que na própria Netflix ela produz algumas séries, não todas, mas você imagina que deve ter uma produtora ali por trás, grandiosa. Mas eu acabei pensando um pouco sobre a história da série, e ela vem de uma participação colaborativa. Então as pessoas doaram dinheiro, várias pessoas, enfim, talvez algumas instituições, enfim, deve ter doado dinheiro para a produtora, e a partir de doação, olha que interessante, a partir de doações a série foi possível ser realizada. Eu estava vendo que eles conseguiram arrecadar 40 milhões, olha que força que ainda tem esse nome de Jesus, né? Mas eles conseguiram arrecadar ali 40 milhões e tem uma estimativa que é uma das séries mais assistidas, já chegaram a 200 milhões de pessoas no mundo inteiro, porque essa série ela foi traduzida, enfim, dublada para vários idiomas, e tem uma estimativa que aí tem 200 milhões de pessoas já assistiram essa série, pelo menos a primeira temporada. Então você ainda percebe o quanto o nome de Jesus ainda tem peso, o quanto ainda tem de impacto, quantas pessoas ainda procuram. E achei realmente interessante
perceber essa série justamente por olhar toda essa história, até a própria história do ator que faz o Jesus, que é o Jonathan Rhys, que ele também tem uma história super... procura aí alguns vídeos do Jonathan Rhys, que ele tem uma história incrível, o ator que fez Jesus, porque ele passou por dificuldades financeiras muito grandes, ele começou a trabalhar com cinema, ele fez algumas pontas, fez outras séries também, mas é um momento que diz que na história dele chegou um momento do ápice dele, estava trabalhando, mas também chegou um momento da vida dele que ele estava mal, caramba, estava sem dinheiro, aí um dia ele já era uma pessoa religiosa, os pais dele também eram religiosos, um dia ele se ajoelhou, rezou a Deus, falou, ó, entrego na tua mão, seja o que for aí, eu acredito em você. E aí no mesmo dia que ele parou, orou, pediu a Deus, aí no mesmo dia disse que ele recebeu alguns cheques de trabalhos que ele tinha feito, que o dia não estava vindo, de repente o dinheiro veio, a vida dele deu uma guinada até o tempo, aí foi até o momento que os produtores da série chamaram ele para fazer a série, ele aceitou e aí teve esse sucesso todo grandioso. Então, o que eu estava comentando é que eu acho muito interessante você perceber a história de Jesus pelo olhar do outro, mas que não eu falei, o que me traz mais interesse nessa série não é que nem seja uma coisa brutal, que vai para esse lado do choque, porque a gente tem muita série que pega muito para essa questão de querer chocar, que as pessoas, de vez ter um roteiro interessante, uns diálogos interessantes, diálogos legais, inteligentes, que te envolvem, eles vão muito para impactar e chocar, e são séries que não me chamam muita atenção. Mas aí não vai nem pro lado do choque e também nem vai pro lado de romantizar tudo, fica tudo muito romantizado, muito lindo e maravilhoso, e você pensa, meu, não foi desse jeito. E aí é a parte mais interessante, que nem romantiza nem brutaliza demais as coisas. Então, o que eu mais achei interessante é perceber os diálogos são muito interessantes, os diálogos são muito ricos, assim, os diálogos que existem entre os próprios apóstolos, que é interessante que entre os apóstolos não tem só 12 homens, realmente tem Maria, tem mais a própria Maria tem a Maria, que é a mãe de Jesus, né? E tem a Maria de Magdala, que ela também está ali junto dos apóstolos, ela é uma das primeiras pessoas a seguir Jesus. E aí, na verdade, ainda aparece mais duas personagens, uma é a Ramá e outra personagem, uma outra moça, que eu ainda não vi a terceira temporada, eu tô na segunda, eu vou começar a migrar para a terceira agora, tô começando a ver a terceira temporada agora. Mas no final, além dos 12 apóstolos, tem mais 3 mulheres que elas também acompanham Jesus nessa situação. Então é interessante você ver a perspectiva do olhar dos apóstolos, que tem momentos que eles se perguntam assim, meu, por que entre tantas pessoas, por que Jesus me escolheu? Porque eles ficam pensando, não, mas eu nem sou tão estudado, eu conheço um pouco da Torá, né, que é o conhecimento ali dos judeus, eu tenho um pouco de conhecimento, eu nem sou uma pessoa tão estudada, eu não sou uma pessoa culta. E é interessante esse tipo de questionamento que eles fazem, né? Pô, entre tantas pessoas no mundo, por que o Messias me escolheu? Então, há momentos que eles estão ali em roda, conversando, porque é interessante que durante a série, quem for ver, tem momentos que Jesus simplesmente ele some, ele vai fazer as coisas dele, ele vai meditar, ele vai fazer as coisas, e os apóstolos ficam lá, só entre eles ali, e Jesus vai embora. Então, tem capítulos que Jesus está muito presente, porque tem um momento do Sermão da Montanha que ele faz, mas tem momentos que Jesus quase não aparece, ele só aparece assim, enfim, tem um momento que ele está lá realizando os milagres dele, aí ele tá a cena lá dele numa cabaninha lá, fazendo as questões dele lá, curando os doentes, e o foco tá não em Jesus lá curando, mas o foco tá nos discípulos, eles se revezando para ajudar a organizar a fila, porque eu acho interessante essa questão de logística. Porque a gente pensa, vinha um mundaréu de gente, como é que eles organizavam? Aí você pensa, putz, os apóstolos, eles ficavam fazendo fazendo aquela coisa meio de colocar as pessoas em fila, cuidar para que as pessoas não furassem a fila, cuidar para que as pessoas não brigassem durante a fila. Então os apóstolos muitas vezes estavam ali para fazer uma contenção nas pessoas, uma organização, fazer uma logística, e eles tinham que ficar revezando entre eles. Aí na hora que eles tinham que ir de cidade em cidade, eles tinham que revezar quem pegava o carrinho, quem fazia não sei o que, quem ia pegar suprimento. Então você percebe que tinha toda uma estrutura, tinha toda uma questão de uma organização, quem cuidava da comida, ver o suprimento de comida. E aí você percebe o quanto essas pessoas elas se questionavam
e o quanto elas tinham de problema. Alguns tem um ali que é casado e aí ele tem que ficar nisso porque ele tem que sair e ele deixa a mulher dele sozinha na casa dele, e aí tem dois irmãos, aí tem a família, e tem toda essa questão. E durante a própria série fica muito evidente, que é uma coisa que eu já tinha uma ideia também, o quanto eles tinham medo da situação que estão vivenciando ali. Porque Jesus, as pessoas veem como Jesus é o Cordeiro, Jesus é o manso, Jesus é o embaixador da paz. Sim, mas Jesus, ele era um grande provocador, ele provocava as situações, porque você não podia curar os doentes, você não podia fazer milagre no sábado. Jesus fazia questão de fazer milagre no sábado. Aí tem até dando um spoiler aqui, mas tem uma situação que aí Jesus faz um milagre ali, e aí ele fala: Jesus, mas você está fazendo milagre no sábado, não pode fazer nada no sábado. Ele fala: não, mas eu estou fazendo para movimentar, para ter esse movimento, para ter tudo isso, para questionar as pessoas. Por que não pode fazer milagre no sábado? A pessoa tem que esperar até o domingo, até a segunda-feira para receber o milagre, para receber uma dádiva. E aí o mais interessante é que as pessoas viam Jesus fazendo um milagre na frente deles no sábado, e eles ficavam preocupados porque a pessoa estava descumprindo uma lei, fazendo uma contravenção. Aí eu ficava pensando: como é que pode? A pessoa acabou de ver uma pessoa ali, ou que estava cega, ou que não andava, e o cara estava lá no chão, né, questão de paraplégico ali, não tinha movimento das pernas. O cara anda, levanta, sai andando, e o cara fica preocupado: não, mas você fez um milagre no sábado. Eu falei: gente, o cara presenciou um milagre e ele está preocupado porque fez um milagre no sábado. Então, aí você percebe o quanto as pessoas estão tão presas às caixinhas, que isso existe até os dias de hoje. As pessoas estão tão presas às normas, às regras, às caixinhas, que muitas vezes você está ali, você está vendo um milagre, você está presenciando um milagre, mas não pode ser, não pode fazer. E isso persiste até os dias de hoje. Então você percebe que em vários momentos Jesus fazia coisas realmente para provocar, para enfrentar. Ele era um revolucionário mesmo. Então, o que ele fala, porque os judeus acreditavam que o Messias era o Messias que viria, ele seria um senhor da guerra, que ele ia libertar o povo judeu da opressão dos romanos, que ele ia vir um cavalo com uma espada, enfim, que ia vir para... E a revolução de Jesus não era uma revolução através da espada, era uma revolução através do pensamento. Então você percebe isso. E outras duas coisas que me chamaram muita atenção dessa situação, dessa série, é a questão de diversidade. Porque hoje em dia a gente tem muito esse trabalho de trabalhar a diversidade, incluir as pessoas, e sendo que Jesus ele já tinha esse olhar da diversidade. Porque você percebe que o fato dele ter escolhido que tem essa pergunta, né? Por que me escolheu? Realmente já tinha um plano da escolha. Mas a ideia de Jesus era, dentro dos 12, ter uma grande diversidade, ter pessoas muito diferentes. Lá o zelote, o cobrador de impostos, que é uma outra situação bem difícil, porque você pensa, o cobrador de impostos, mas parar para pensar que Mateus, ele era um cobrador de impostos, ele já era uma família de judeus, ele era judeu também, e o fato dele cobrar impostos para Roma era a pior coisa que alguém podia fazer. Ele era visto como realmente um traidor. Como é que você vai ir contra o seu povo? Como é que você vai tirar o dinheiro do seu povo para dar para os romanos, que são os romanos ali eram os grandes vilões ali, são os grandes opressores. Então, imagina você pegar um cobrador de impostos, alguém que era visto de uma forma pior pessoa do mundo, isso como um traidor, e aí você pega essa pessoa e você traz para o grupo dos 12, na verdade eram só 12, né? Tem, que nem eu falei, tinha outras personagens mulheres ali que também fazem parte desse grupo, mas você trazer um cobrador de impostos ali para fazer parte do grupo de Jesus, trazer um zelote ali, porque o zelote é a galera ali que fazia os planos, até fazia umas questões de matar pessoas, matar romanos, tem tudo uma revolução armada ali, que era o que as pessoas achavam que Jesus ia fazer. Então o zelote tinha muito essa pegada de ir para cima dos romanos e tramar planos para matar gente, para fazer uma revolução armada, para matar, enfim, né? O próprio Barrabás, depois ele vai aparecer, acredito que durante a série ele deve aparecer mais para frente.
Mas eu achei muito interessante tanto a história que tem por trás, sobre essa questão desse orçamento participativo, que eu achei interessante que falava que quando as pessoas que davam contribuição podia ir lá ver as filmagens, ou podia aparecer lá como figurante. Eu achei, caraca, a pessoa, você vai lá, tá lá na série, lá você se vê lá, achei muito interessante. Mas a história dos bastidores é interessante, a própria história é muito interessante, é muito rica. E eu achei muito legal essa coisa de trazer uma história mais pé no chão, de você ver o quanto os discípulos se preocupavam com a vida de Jesus, com a própria vida deles, quanto a vida deles está ameaçada. Então, às vezes, eles chegavam numa cidade e via alguém falando dos milagres de Jesus, falando o que Jesus fazia. Ele falou, gente, eles estão falando para todo mundo, daqui a pouco os romanos vão estar aqui atrás da gente, está correndo risco de vida. E isso é na segunda temporada, imagina na terceira temporada, então, pelo que eu vi, acredito que vão ter mais temporadas, porque até a terceira temporada, pelo que eu vi, ele não chega até o final que ele vai ser lá crucificado. Então eu imagino que essa série deve ter mais, acredito que deve ter mais algumas temporadas. Estou na terceira temporada, estou no comecinho, estou ali no segundo episódio e quero ver até o final com certeza, mas acredito que deva ter mais episódios. Mas é muito interessante essa questão de você ver a percepção do outro, você vê como realmente Jesus era uma pessoa muito à frente do tempo dele, que ele queria trazer essa diversidade. Então Jesus tinha essa questão do olhar, da diversidade, a trabalhar o coletivo, de você trazer um grupo de pessoas tão diferentes, colocar no mesmo lugar, e aí ao momento que Jesus fazia aqueles apóstolos que não se davam bem um com o outro, fazia com que os caras ficassem juntos, que os caras fossem fazer alguma coisa, que um dependesse do outro. Então era aquela coisa, por mais que eu não gostasse daquela pessoa, eu tenho que estar com ela, eu tenho que resolver problemas com essa pessoa. Então Jesus também criava situações para que as pessoas se resolvessem. E ao menos que ele fala, ele até dá a impressão que realmente ele deixava os apóstolos sozinhos para ver realmente o que ia acontecer ali. Porque ele não queria ser aquele mestre que toda hora tá ali, sabe, que nenhum pai cuidando das criancinhas que não vão se matar, que vão se machucar. Ele fala, confia, vamos ver o que acontece aqui, vou ficar aqui olhando e ver o que vai acontecer. E os personagens, cada personagem, ele é bem explorado, bem elaborado, cada história, todo mundo tem um porquê de estar ali, então não tem um monte de personagem sem um porquê, então você percebe que cada hora, cada um tem uma importância ali. E uma coisa que eu achei bem interessante no personagem do Mateus, eu até ousaria ali dizer que dá muita impressão que o Mateus tem um aspecto do autismo, porque ele tem um comportamento diferente dos outros, assim. Porque você percebe que ele é uma pessoa extremamente inteligente, ele é muito, mas muito inteligente, acho que ele é o mais inteligente de todos ali, por isso que até então ele conseguiu se tornar cobrador de impostos, porque ele tinha que lidar com dinheiro, ele tinha que lidar com cálculo, então ele é uma pessoa muito inteligente, né? Então você percebe que ele é extremamente inteligente, mas ele tem muito problema em lidar com a parte do outro, com essa questão de socializar. Então ele é uma pessoa extremamente inteligente, mas ele tem muita dificuldade em socializar, ele não entende piadas, as pessoas falam alguma coisa de duplo sentido, mas ele leva tudo numa questão muito literal, ele é muito literal, ele não entende piada, ele não entende coisa de duplo sentido, às vezes Jesus está conversando com ele, fala uma coisa meio metafórica, ele não entende essa questão das metáforas, ainda mais porque Jesus sempre traz essa questão das coisas da metáfora, das parábolas, fala uma coisa, mas não é literal, uma coisa figurada, então ele tem muita dificuldade de abstrair, então a hora que ele faz umas caras, ele tem uns trejeitos, mas dá toda uma impressão que ele tem um aspecto do autismo ali, que eu acho que é muito interessante, trabalha ainda mais essa questão da diversidade. Você pensa, putz, imagina, de repente, é claro que naquela época, nos dias de hoje, essa questão do autismo é uma coisa muito mais... Sempre existiam pessoas autistas, só que as pessoas não tinham diagnósticos, né? Dos tempos para cá, uma história muito recente, hoje em dia já as pessoas são laudadas, as pessoas já têm todo o acompanhamento, já tem todo um trabalho dentro da questão das pessoas que têm autismo, né? O próprio Messi tem um autismo nível baixo, mas tem. Mas imagina que naquela época, de repente, um dos apóstolos era autista. Eu acho ainda trabalha mais essa questão da diversidade, da inclusão, né? Porque a pessoa não é a pessoa autista, que ela é menor, muito pelo contrário, é uma pessoa como qualquer outra pessoa, como qualquer um de nós somos, né? Então
já diz, né, somos todos iguais perante as olhos de Deus, então por que que Jesus deixaria isso à margem? Então é uma série muito interessante, uma série muito legal, uma série que eu recomendo muito, então quem puder aí, eu tava vendo, parece que vai até passar na TV aberta, acho que vai passar no SBT, eu vi alguma notícia, tava lendo ali que provavelmente vai passar pelo SBT, então de repente quem tem acesso ao stream legal, de repente quem não tem acesso vai poder ver de repente pelo canal aberto, então vai procurando, pesquisando aí, quem sabe aí você também não consiga ver pelo canal aberto. Gente, então se você já viu essa série, deixe seus comentários o que você acha dessa série, de repente deixar recomendação também de outras séries aí que são legais, deixar aí as suas sugestões, gente. Gratidão, gratidão, gratidão.